Olá amado, aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz, para que você se reconecte com a sua quinta essência, para que todo dia você encontre aqui uma mensagem que gere uma reflexão e que essa reflexão te mostre cada vez melhor quem que você realmente é. Estamos aqui nesse trabalho da energia da semana, onde a gente realiza um mapeamento da energia da semana e que a cada dia a gente recebe uma reflexão sobre uma área da vida dentro dessa energia, para a gente lidar melhor com as questões que vierem eventualmente a surgir durante a semana. A energia dessa semana tem um código ativado para ir para a beleza e para a paz. E outro que ajuda a liberar toxinas e energias que não são para o seu bem maior. Hoje é dia de aprendizado e a carta que saiu aqui no tarô da transformação do Osho é a carta da totalidade. E é uma historinha assim. Um rei foi visitar um místico sufi chamado Farid. E ele levou de presente para esse místico uma linda tesoura feita de ouro e cravejadas com diamante. Muito bonita, muito rara, muito valiosa. O rei deu a ele a tesoura com toda a deferência possível. Farid pegou, olhou, analisou e devolveu para o rei, dizendo: Senhor, eu agradeço profundamente o presente que você me trouxe. É lindo, mas é totalmente inútil para mim. Seria melhor se você pudesse me dar uma agulha. Eu não preciso de uma tesoura, uma agulha me basta. Aí o rei respondeu: eu não entendo. Se você precisa de uma agulha, vai precisar de uma tesoura também. Aí Farid disse: eu estou falando em metáforas. Eu não preciso de uma tesoura porque ela serve para cortar e separar as coisas. Eu preciso de uma agulha, porque a agulha junta as coisas. Eu ensino o amor. Todo o meu ensino é baseado no amor. Juntar as coisas, ensinar as pessoas a entrar em comunhão. Eu preciso de uma agulha que possa juntar as pessoas. As tesouras são inúteis. Elas cortam e elas desconectam. Da próxima vez que vier, uma agulha comum me bastará. E a mente é assim. Ela separa as coisas. Na ânsia de tentar entender, a mente fragmenta tudo, fraciona. E aí, um movimento contínuo, tipo vida-morte, vira vida e morte. Eu separo a vida da morte. Só que elas são contínuas. Se você olhar na natureza, elas são contínuas. E mais que isso, ao fragmentar, vira a vida contra a morte. Vira um oposto ao outro. Mas na realidade não é assim. Elas são complementares e contínuas, como aquela serpente que morde a própria cauda. Não tem separação disso. E quando eu pego um processo como esse e separo, eu fico em looping tentando entender o que é vida, em looping tentando entender o que é morte, porque ambos estão incompletos. Ambas
ambas as peças estão incompletas e eu fico tentando ler aquele texto como se ele estivesse completo. E aí eu não entendo, e aí eu releio, e aí eu não entendo, e aí eu releio. Porque eu tenho a vida e a morte. Eu tenho que ter vida-morte junto, colado, tudo junto. Porque é assim que é na realidade. Escuridão, luz, negativo, positivo, feminino, masculino, tudo junto, contínuo, cíclico. E ao ler isso junto, eu começo a entender que é tudo parte de um grande todo. Fracionar a vida vai fazendo com que a gente tenha dificuldade de entender. Porque a gente fica olhando tópico por tópico. É engraçado porque muitas pessoas não gostam de história na escola. Geralmente porque acham que história é decorar nomes e datas. Só que a história, ela é um fluxo. Eu tô contando o que aconteceu num contexto. Quando eu começo a entender que houve todo um contexto, um fluxo e uma totalidade de coisas que aconteceram naquela região, naquele continente, no mundo, naquele momento, eu começo a entender a profundidade daquelas informações. Mas como eu fragmento, por uma questão didática, eu começo a achar chato. Por quê? Porque eu tenho que decorar o que aconteceu aqui, neste país, neste ano. Só que ao mesmo tempo que estava acontecendo uma coisa nesse país, nesse ano, estava acontecendo uma outra coisa num outro país, que eram complementares. E ao entender que estava acontecendo tudo junto, eu começo a olhar para esse todo, para essa totalidade. E eu acho que isso também é uma das questões que a gente tem tanta dificuldade com a diversidade. Quando eu entendo que a diversidade ela faz parte de uma totalidade e que esse ponto que eu entendo como diverso, na verdade ele está inserido num todo e não é sobre ignorar as características dessa diversidade, mas sem não colocá-la contra, vida e morte. Eu não preciso colocar um contra o outro, está tudo inserido nesse mesmo todo. E aí eu começo a olhar com tranquilidade, porque eu não fico tentando processar tudo isso de forma separada. Eu olho como um todo, como um respeito, com um entendimento profundo dos contextos e ciclos e tudo mais. Porque olhar vida-morte não é minimizar a morte, maximizar a vida ou vice-versa. É entender o fluxo e entender que aquilo faz parte. A realidade tem os dois juntos, engatados ali. Todas essas questões são humanas e elas estão nesse conjunto. Então eu acho que hoje, nesse dia de aprendizado, é um chamado para esse olhar da totalidade, que é um olhar complementar ao olhar do reconhecimento que a gente conversou na espiritualidade. Esse olhar de reconhecimento, ele pede que seja especial, que seja destacado, mas quando eu começo a olhar tudo numa totalidade, as coisas começam a ficar tranquilas, porque elas estão dentro de um lugar de totalidade e são valiosas dentro dessa totalidade, cada uma com as suas características. É essa coisa que cose, que costura, que alinhava, que faz os links, entre tudo. Essa grande rede que liga tudo. É isso.
Espero que tenha feito sentido. Desejo que você tenha um ótimo dia aí. Que você cada vez mais caminhe para a beleza e para a paz. Que você consiga liberar tudo aquilo que não é para o seu bem maior. E até amanhã.